como eu disse, eu fui chefe da Receita Federal em Canguçu, eu trabalhei na Ponte de Jaguarão, eu trabalhei em Aceguá, eu trabalhei na Superintendência da Receita Federal em Belo Horizonte, na área de previsão e análise da Receita Federal. Aí, eu acho que eu vou fazer um parênteses aqui. E tem gente em Pelotas que acha que eu não tenho experiência de gestão. Pois é. Se eu não tenho, quem tem, né? Esses dias, num determinado programa de rádio, eu vi o pessoal debatendo, não, mas é porque nenhum dos candidatos que se apresentam tem experiência. Eu fiquei pensando assim, mas qual é a experiência que eles têm, né? Os caras estão falando, eles também não têm, né? Então, assim, eu acho que eu tenho uma experiência na área de gestão. Eu conheço o serviço público e conheço o setor privado. E é um político a vida inteira. E estou na política porque eu passei pela política estudantil na década de 70, passei pela política da Juventude Socialista Europeia no início dos anos 80, passei pela política ou pelo movimento campesino em 83, 84, no sul do Pará, sul do Maranhão e norte de Goiás. Lá onde pegava fogo o troço. Onde pegava fogo o troço. Passei pela política estudantil de novo na Católica. Aliás, ganhamos uma eleição, até hoje eu brinco com o Ivan Duarte, né? Ganhamos uma eleição deles ali, que eles achavam que iam tomar. Nós ganhamos, eu como presidente, Aquiles Gentilini Neto, que hoje é médico, né? Era o meu vice-presidente. E o Baquetini era o vice-presidente que assumiu o DA de Medicina naquele momento. Pode crer. Fizemos toda uma articulação muito bacana e ganhamos do dinheiro deles todos, né? Então, foi bem legal. E ganhamos com folga, né? A brincadeira qual era? A política tem que ter uma coisa de brincadeira, né? E a gente se deu conta disso lá atrás, em 86, quando a gente concorreu ao DCE da Católica. O nosso símbolo era o Papaléguas, porque a gente queria um DCE léguas à frente. E aí, matamos a pau, né, cara? Ganhamos no marketing. Né? E ganhamos muito, muito rápido, assim, mas com muita diferença. Fizemos 3.000 e tantos votos contra 1.000 e pouco, 1.800 que eles vieram. Demos chocolate em todo mundo. Que legal. Eu, Aquiles, o Félix Penedo, o Aquiles, que é médico, né? O Félix, que é engenheiro, a Mariângela, que é professora, eu estou aqui lembrando a Deise, que uma companheira nossa que era da pedagogia, enfim. Tinha o pessoal da engenharia, o Ferreira, né? Então, cara, era um grupo muito bacana na Católica, a gente se divertiu muito e fizemos uma grande gestão. Grande gestão a ponto do pessoal de quem a gente ganhou, que era mais ligado ao PT, aquela turma toda, depois reconhecer isso, né? Porque eles vieram... Você sabe que a gente fez uma greve na Católica de 50 dias, né? Não. Vocês não ouviram falar disso? Não. Vocês não sabem Greve nada dos alunos? Greve de aluno! Na Católica! Pagando parcela e não indo à aula. Não indo à aula, 50 dias parado! Eu acho que eu fiz greve também. Eu acho que eu Mas fiz tu greve. não ia pra aula, tu gazeteava a aula. Claro, mas era greve. Era muito doido, cara. Mas a gente parou a Católica por 50 dias e esse movimento da Católica gerou uma eleição direta para todos os cargos, até para reitor, numa eleição tripartite. Então, isso que a Federal faz, copiou da gente. Eles não sabiam fazer, nós ensinamos para eles. Então, assim, nós ensinamos, sem brincadeira. Então, fizemos uma eleição, foi quando o Jandir Zanotelli foi eleito reitor. Foi eleito pelo voto direto. Pode crer. E a gente que fez todo esse movimento. E foi muito bacana. Na época era o Dom Quemelo, Dom Jaime Quemelo. O bispo. Quemelo, que era o bispo naquele momento. E na Católica eu fui presidente do diretório acadêmico, presidente do DCE, membro do COSEP, membro do Conselho Universitário e membro do Conselho Superior. Passei por todas as instâncias da Católica. Então tu foi político realmente a vida inteira, nunca deixasse Nunca deixei. de ser. Então, e sabe que quando eu saio da Receita Federal e saio do movimento sindical do Serviço Público Federal, casualmente eu virei conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal. Não conseguiu. Não consegui ficar longe. Então, assim, é uma coisa que a gente que milita, né, como advogado, e eu poderia ter continuado na Ordem, eu tinha espaço até para, se eu quisesse, disputar a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal, né? É que realmente eu não era o meu foco naquele momento. E o escritório cresceu demais, o escritório bombou, como a gente diz, né?
cresceu muito e eu tinha muitas responsabilidades, que eu trabalhava com grandes empresas no Brasil inteiro. Então eu era advogado da Samelo, eu era advogado da Coimex, que era a maior trade de álcool e açúcar do país, eu era advogado da ESA, eu era advogado da 7ª maior empreiteira, né? Então eu tinha um escritório onde nós, advogados desse escritório, cuidávamos de grandes empresas no Brasil inteiro. Nós cuidamos, por exemplo, de as empresas exportadoras de café, Naumann Gap, Marcelino Johnson de Santos, a Níquel Café em Vitória do Espírito Santo. Cara, acho que 6 ou 7 empresas exportadoras de café também foram nossas clientes. Então, nós tivemos grandes clientes no Brasil inteiro. E a maior produtora de camarão, por exemplo, lá na Bahia, né, que era uma empresa que tinha sido comprada, que era do Grupo OAS, foi comprado pelo Grupo MPE Engenharia e Serviços, também era nossa cliente. Então, a gente trabalhou no Brasil inteiro. Pô, que bacana, Reginaldo. Ô, Reginaldo, pô, a tua história é cheia de rica, histórias, de conquistas, de batalhas, de feitos.